3.200 pessoas aqui com a gente. Deixa o like aí. E bora lá, porque a partir de agora, o pessoal da Cruzeiro Stats fez trouxe uma série de estatísticas aqui para a gente avaliar o trabalho do Fernando Seabra. E aí você vai acompanhar, pode mandar sua mensagem. É um trabalho passado a limpo. Não é Cruzeiro Stats Seabra, porque tem muito ponto ali de atenção que eles colocaram, e eu concordo com todos. Mas vamos lá, ô Luca. Você vai falando aí, a gente pode debater. A primeira tela que vocês mandaram é isso, né? A evolução do Cruzeiro, rodada por rodada. Ali foi a vitória do Botafogo, a primeira, né? Depois, o pior momento do Cruzeiro foi o quê? Empate com Fortaleza e a derrota para o Atlético Mineiro, isso, né? A gente vê que o período de maior oscilação do Cruzeiro, assim, com mais empates e derrotas, foi esse período recente antes da vitória contra o Atlético Goianiense. O empate contra o Inter tá na rodada 5, mas foi agora, né? Então, é mais um jogo que o Cruzeiro não conseguiu vencer nessa última sequência. Mas a gente pode ver que, apesar do mês de agosto ter sido um mês difícil para o Cruzeiro, a gente vê que o mês anterior, julho, foi um mês que o Cruzeiro conseguiu performar muito bem. Conseguiu, em 6 jogos, 5 vitórias. Então, é um time que, no início do campeonato, se mostrou muito oscilando também, vencendo, perdendo, vencendo, perdendo. Isso muito pela questão do jogo em casa ser um ponto muito positivo e o jogo fora de casa ser um ponto negativo. Então, o Cruzeiro, que é um dos melhores mandantes, entre os visitantes está na parte de baixo. Então, a gente vê que essa oscilação é normal durante todo o campeonato. Teve um mês de julho muito bom, teve um mês de agosto abaixo. Vamos ver se o mês de setembro começa com o pé direito e a gente consegue voltar essas vitórias, mas acho que o mais importante, vendo essa evolução ao longo do campeonato, a gente vê que o Cruzeiro se manteve sempre perto do seu objetivo, que é brigar pela 6ª posição, brigar pela 7ª posição. Então, apesar de toda essa oscilação no início do campeonato, e por agora o Cruzeiro sempre se manteve próximo àquilo que colocou como meta com o Ronaldo e principalmente agora com o Pedrinho. Tá aí. O próximo é o comparativo mandante e visitante. Aqui a gente vê aquilo que eu comentei. É uma disparidade muito grande, né? Isso aí chama muito a atenção. O Cruzeiro, que no ano passado teve muita dificuldade de pontuar em casa, esse ano é um dos melhores mandantes, consegue criar muito bem jogando em casa. Então, dos 12 jogos que jogou, 10 criou mais de um gol de oportunidade, né? Os gols esperados, a gente utiliza isso para avaliar como o Cruzeiro cria as jogadas. Então, em 10 dos 12 jogos criou para fazer mais de um gol, sendo que um dos jogos que não criou foi o jogo contra o Fortaleza, que não foi no Mineirão. A gente pode colocar isso como um ponto também. Sofre menos com o ataque adversário. Então, sofreu gol em 50% dos jogos em casa. O adversário criou para fazer mais de um gol em 40% das vezes. Então, é um time que consegue atacar muito bem em casa e consegue se defender muito bem também. E quando a gente olha para a parte visitante, o Cruzeiro sofreu, o adversário criou para fazer mais de um gol em 83% dos jogos. Então a gente vê uma grande diferença na defesa e o ataque, apesar de criar pouco, consegue ser efetivo. Então criou para fazer mais de um gol em 25% das partidas, mas marcou em quase 60% delas fora de casa. Então, apesar de criar pouco, como por exemplo nos jogos contra o Botafogo, vamos citar que foi um jogo que o Cruzeiro fez 3 gols, mas ainda assim, se a gente for olhar as oportunidades que o Cruzeiro criou, foram essas 3 ou então mais uma oportunidade. Foi um time que conseguiu aproveitar muito bem as poucas chances que criou. Isso é um ponto positivo, é um ponto bacana, mas é sempre importante criar mais, é sempre importante estar no ataque. E um ponto a ser avaliado também é que nas derrotas, como visitante, o Cruzeiro é um time que tomou muitos gols em sequências. Então, se a gente pegar, por exemplo, o jogo contra o Bahia, apesar de ter sido no final do jogo, tomou 2 gols no final do jogo.
acabou sendo um placar elástico por causa disso. O jogo contra o Vitória recentemente foram 2 gols muito rápidos, então a defesa precisa ficar muito atenta quando sofre esse primeiro gol para conseguir se estabilizar, para conseguir se manter firme, para a partir daí tentar um empate, tentar uma vitória e não abalar para realmente ficar muito difícil buscar essa virada, como por exemplo foi contra o Vitória. Quando você coloca ali, ó, 25% no visitante, 25% dos jogos com mais de um gol esperado, né? Isso. É isso, né? Isso. A gente utiliza essa questão dos gols esperados para avaliar como o Cruzeiro cria as chances, porque se a gente falar que o Cruzeiro fez 2 chutes, a gente não sabe muito bem como é que esses chutes foram. Se foi um chute de fora da área do Zé Ivaldo ou se foi um chute do Matheus Pereira cara a cara com o goleiro. Então, a gente usa esses gols esperados para conseguir avaliar qual é a qualidade desse chute e para avaliar como que o Cruzeiro realmente criou oportunidades dentro das partidas. E quando a gente pega isso, ó, como mandante, em 83% dos jogos, você tem mais de um gol esperado. E fora, 25%. Então, como mandante, em 10 jogos, 8, né? Você vai ter mais de um gol esperado. E como visitante, em 4 jogos, você vai ter 1. É muito pouco. É isso que a gente vem falando, né, o Pedro e Caio? O Cruzeiro mandante como visitante neste campeonato tá assustador, né? A disparidade ali é muito grande, né? Entra naquilo que a gente já discutiu algumas vezes da questão da mudança de perfil do time, né? De postura. Dentro de casa é um time que pressiona muito mais alto, que tem maior tranquilidade, que não se deixa levar tanto, né, nas adversidades ali do adversário, que coloca no jogo. E fora de casa parece um Cruzeiro em alguns momentos muito preocupado em não perder. E aí entra aquela velha frase, né, que o medo de perder te tira a vontade de ganhar. E aí a gente tem que entender também, talvez seja uma questão, mais uma vez, de um processo evolutivo do Seabra como treinador, ou mesmo uma postura ali dentro do campo, né? Os jogadores, eles preferem, num momento de adversidade, eles abrem mão de algumas convicções, de algumas coisas da ideia de jogo, e se preocupam mais em não perder, se preocupam mais em não tomar o gol, para depois pensar em marcar. Então, acho para mim o principal ponto, e aí os dados que o Luca e o pessoal da Cruzeiro Stats trazem aí, essa diferença muito grande de postura do Cruzeiro quando está no Mineirão e quando está fora de casa. Então, é algo que o Cruzeiro precisa de encontrar um equilíbrio. A gente sabe que é muito difícil de você ter o mesmo desempenho que você tem em casa fora, assim, conseguir ter ali na mesma régua, mas o Cruzeiro pode melhorar fora de casa. O Cruzeiro pode ter um nível pelo menos próximo ao que apresenta em casa quando joga longe de Belo Horizonte. A discrepância é muito grande dos números, das estatísticas, né? E a gente se preocupa tanto porque hoje a gente pensa em um Cruzeiro que está buscando ao menos ficar no G6, uma vaga para a Copa Libertadores da América. Então o Cruzeiro tem um grande objetivo no Campeonato Brasileiro, que é ficar entre os 6 primeiros colocados. Nisso surge ainda mais a necessidade de melhorar esse desempenho como visitante. Concordo muito com o que o Pedro disse, acho que vai muito ao encontro da postura, aí do próprio Fernando Seabra também, de como estrutura essa equipe, de algumas escolhas ao longo da partida, mas os próprios jogadores também, né? Às vezes causa aquela impressão de que o time rende melhor com uma atmosfera, com um ambiente mais favorável, onde a torcida não deixa a peteca cair em nenhum momento, né? Então esse aspecto mental precisa ser trabalhado, sim, para os jogos fora de casa, e aí eu até estendo isso pensando em Copa Sul-Americana também, né? Porque o Cruzeiro agora está numa fase mata-mata, contra o Boca Juniors já sofreu bastante em La Bombonera, mais do que se imaginava, muito por conta do Cruzeiro claramente ter mais qualidade do que o Boca Juniors, mas esse aspecto mental acabou sendo delicado. Agora vai ter um confronto fora de casa contra o Libertad, e aí, se o Cruzeiro avançar às semifinais, o Cruzeiro vai decidir fora de casa, seja contra o Lanús e Independente Medellín. Então, esse desempenho do Cruzeiro como visitante precisa melhorar também, pensando em Sul-Americana, em competição mata-mata. Agora, voltando ao Brasileirão, se o Cruzeiro não tem uma oscilação tão grande em termos de posição, vai muito por conta da campanha como mandante, que é o ponto alto desse trabalho do Fernando Seabra. Foi até interessante o Luca ter pontuado que
O Cruzeiro, no mês de agosto, mesmo ficando por 5 jogos consecutivos sem vencer no Brasileirão, ele não oscila tanto em termos de posição. Prova disso que quando o Cruzeiro vence o Atlético Goianiense e encerra esse jejum, ele consegue terminar a rodada na 5ª colocação, consegue ainda ganhar 2 posições, justamente porque o Cruzeiro tem uma campanha tão boa como mandante que ele consegue se sustentar na parte de cima da tabela, mas talvez nem sempre isso seja o suficiente. Então, pela frente, o Cruzeiro no Brasileirão tem mais 13 rodadas para mudar esse cenário, né? Se eu não me engano, fora de casa tem mais 6 ou 7 jogos. Enfim, precisa fazer com que isso venha a mudar, até porque fora de casa o Cruzeiro vai ter alguns confrontos que não são diretos, né? A maior parte dos confrontos diretos vão ser em casa. O Cruzeiro vai ter São Paulo em casa, Flamengo em casa, Bahia em casa, o próprio Palmeiras. Então, com um visitante contra equipes que supostamente brigam por algo menor do que o Cruzeiro, é preciso sobressair para se manter na parte alta da tabela. Um detalhe ali que chama a atenção é a campanha em casa impecável. Agora, se o aproveitamento fosse um pouquinho melhor fora de casa, né, ô Luca? O Cruzeiro estaria ali colado na liderança, né? Um pouquinho só, né? Se a gente for olhar, a campanha de visitante normalmente ela é abaixo, como o Pedro falou. Então, cada ponto fora de casa é muito importante quando você vai comparar com os outros times. Então, a gente tem o Fortaleza, se não me engano, fora de casa ele tem uma vitória a mais que o Cruzeiro. Então, a gente pensa, um jogo contra o Vitória, um jogo contra o Criciúma, que o Cruzeiro acabou perdendo esses pontos, poderiam ser muito importantes para o Cruzeiro estar brigando para mais coisa, estar brigando por uma colocação acima. Então, ainda temos 6 jogos fora de casa. Como o Caio falou também, vão ser com adversários que estão, na maioria, na parte de baixo da tabela. Então é uma oportunidade muito boa para melhorar esse aproveitamento e conseguir se estabilizar ainda mais nesse G6. Agora é o ponto que muita gente sempre fala, que é a bola parada. E nesse quadro aí que vocês separaram, o que ele quer dizer, ô Luca? Explica aí pra gente. Então, vamos lá. Esse quadro ele faz uma comparação entre as oportunidades que o Cruzeiro, todos os times cedem com a bola rolando e com a bola parada. Então, vou pegar o exemplo do Inter, que é o exemplo mais fora da curva aqui nesse gráfico. O Inter, a cada 5 oportunidades que o adversário tem com bola rolando, ele tem uma oportunidade na bola parada. Então, por isso, o 0,2 aqui. E a gente vê que o Cruzeiro é o segundo nesse gráfico. Então, o Cruzeiro ele é um time que, quando a gente vai observar a média de oportunidades cedidas por bola rolando, com a bola em jogo, é um time que está próximo à média, um pouco abaixo da média ainda. É um time que cede menos do que a média quando a bola está rolando. Mas, quando se trata de bola parada, é um time que ainda sofre bastante, especialmente quando a gente fala sobre o jogo aéreo. A gente vai até falar um pouco mais sobre isso mais para frente, mas é um principal ponto de atenção do Cruzeiro no questão defensiva e também ofensiva, né? Mas aqui nesse caso principalmente defensivo. É um time que consegue defender muito bem muito bem, assim. Também não é tão bem, porque nesses últimos jogos vem sofrendo bastante com bola rolando, mas que o principal ponto a ficar atento são com as bolas paradas. Então, cobranças de falta, cobranças de escanteio. Aqui a gente não coloca pênaltis envolvidos, né? Porque é uma bola parada diferente das outras. Mas, principalmente, faltas e escanteios vão gerar mais oportunidades contra o Cruzeiro do que contra os outros times. E aí, tem muito a ver com isso aí, ó? Tem muito a ver. A gente pode ver que o Wallace, que provavelmente foi um jogador que aumentou bastante a estatura, chegou recentemente. Antes disso, o Cruzeiro tinha um meio-campo muito baixo. Tem uma defesa também que é muito baixa. João Marcelo não é um jogador tão alto. O Zé Ivaldo tem uma altura maior, mas ainda assim, se a gente for comparar com os zagueiros mais altos do campeonato, não é um zagueiro que vai chegar perto disso. E sofre muito defensivamente, mas acho que principalmente ofensivamente. É um time que
que aproveita muito pouco as oportunidades que cria pelo alto. Se a gente for pegar, também vamos falar disso, mas nos últimos jogos, pelo contexto do jogo, exagerou bastante nos cruzamentos feitos. Então a gente pega essas últimas partidas contra o Inter, partida contra o Vitória, foram jogos que o Cruzeiro realizou um nível altíssimo de cruzamentos, mas com um time muito baixo, não vai conseguir. Aí, né? Exatamente. Então a gente vê, contra o Vitória, o Cruzeiro, na média do campeonato, realiza 20 cruzamentos por jogo. Essa é a média do Cruzeiro no campeonato. E aí a gente vai ver nessas últimas partidas de agosto, contra o Inter, dobrou a média, contra o Vitória, 36 cruzamentos, contra o Fortaleza, 37 cruzamentos. E sendo um time que é um time muito baixo, é um time que não consegue aproveitar as bolas paradas, então escanteio e falta, não é um time que consegue ter um bom aproveitamento com isso, então acaba sendo um nível excessivo de cruzamentos para ter uma qualidade muito baixa. A gente vê contra o Vitória, principalmente, o Cruzeiro teve mais de 20 finalizações contra o Vitória, e ainda assim, se a gente for pensar, não tiveram tantas oportunidades claras de gol. O Dineno fez 2 gols de cabeça, mas se a gente for pensar em oportunidades mais claras de gol, não conseguiu criar com esses 36 cruzamentos. Então, são pontos que precisam ser observados para o elenco ano que vem. Então, pensar em jogadores mais altos, pensar em jogadores mais físicos. Uma curiosidade, se a gente for olhar as 5 principais ligas da Europa, né, o alto nível do futebol jogado no mundo, a menor média de altura é maior que a média de altura do Cruzeiro. Então, é uma disparidade muito grande quando a gente pensa no alto nível do futebol jogado. Obviamente, o Brasileirão ainda está longe disso, mas é importante observar como que os times que jogam lá na Europa, os times que estão jogando nesse alto nível, jogam futebol hoje para a gente também se espelhar, porque se eles fazem desse jeito, tem algum motivo. Então, acho que é importante para o Cruzeiro pensar nisso para a próxima temporada. O Wallace, acho que é uma contratação clara disso. A gente tem algumas falas, se não me engano, do Jorge Jesus, quando ele treinava o Flamengo, falando da importância do Arão ser um primeiro volante alto para conseguir ganhar essa segunda bola, para conseguir ter uma força aérea maior na entrada da área e para conseguir atacar também. Então, é um ponto muito importante para se pensar no planejamento do elenco e da equipe que vai chegar para o ano que vem. O Pedro e Caio, pegando esses dados aí dos cruzamentos, né, dá para falar que mostra também que o Cruzeiro, por exemplo, se a média é mais baixa, ele acabou saindo da sua ideia principal para, num desespero ali, tentar alguma coisa? Até comentava isso pós-jogo contra o Fortaleza, principalmente, e aí a gente pode entrar também no fator do campo, mas é um ponto a se observar nesse período de oscilação do Cruzeiro. Você pega ali o jogo contra o Botafogo, né? Foi o último bom jogo do Cruzeiro. Dali para frente é um time que, por várias vezes, ele abriu mão das suas ideias de jogo. A gente viu o Cruzeiro construindo muito com toques curtos ali por dentro, jogadores se aproximando. E aí, quando tinha esse cruzamento, geralmente era um cruzamento rasteiro para trás, para alguém chegar finalizando. E aí o Cruzeiro passa. Tem claro também o fato de quando entram jogadores como Caio Jorge e Dineno, você acaba ali entrando numa certa zona de conforto. O jogo não está saindo por dentro, você tenta rifar essa bola, mas o Luca pontuou muito bem. O Cruzeiro não foi um time montado para jogar através dessa ideia. É diferente do Vasco. O Vasco tem várias dinâmicas para poder potencializar o Piton acertar um cruzamento para o Verratti, porque o jogo aéreo do Verratti é muito forte. Então, talvez se o Cruzeiro tivesse tempo, por exemplo, agora na data FIFA, e o Dineno estivesse saudável, o Seabra poderia testar, treinar e introduzir na ideia de jogo do Cruzeiro algumas dinâmicas para poder tentar um cruzamento do William para o Dineno, ou um cruzamento do Matheus Henrique para o Dineno. Mas não era essa a ideia de jogo do Cruzeiro. Era um jogo muito mais apoiado, um jogo mais por baixo, um jogo de finalização e toque muito rápido. E aí acabou que nesse período de oscilação a gente pode observar os números aí que o pessoal da Cruzeiro Status levantou, que o Cruzeiro abre mão disso, passa até numa situação ali de desespero a tentar forçar muito isso. Contra o Vitória foi assim, contra o Internacional no jogo em casa
quando tem o jogador ali a mais, né? E aí o Internacional se coloca todo no campo de defesa, a forma que o Cruzeiro tem, talvez até por uma impaciência de não vinha vencendo, o adversário está com um jogador a menos, o Cruzeiro passa a abusar dos cruzamentos, mas é um cruzamento um pouco sem sentido, porque a gente não tem atletas com essa característica, né? No jogo contra o Inter, quando o jogo vira para esse formato, o Dineno já está fora, infelizmente, mas é um pouco estranho você ver assim, esses números, mas dá uma mostra também, a estatística vem para reforçar aquilo que a gente já falava, que em agosto foi um Cruzeiro que abdicou das suas principais convicções e passou a atuar de uma forma que não abrange as principais características do elenco hoje. São números realmente que a comissão técnica precisa ter conhecimento e creio que tem, né? Cruzeiro, no mês de agosto, nesses jogos registrados, né, e a gente está vendo por meio de número de cruzamentos, mostrou tanto que perdeu o repertório de jogo. Aí eu acho que entra no ponto de que o Cruzeiro passou a ser mais visado depois daquele grande jogo contra o Botafogo. Naturalmente, as equipes passaram a estudar um pouquinho mais o Cruzeiro, e nisso o Fernando Seabra, assim como jogadores, se encontraram numa situação de ter mais repertório, de ter uma espécie de improviso para que a estratégia do outro lado viesse a ser vencida. Só que nisso algumas coisas se perderam. O próprio Pedro falou aí a respeito de uma aceleração demasiada do Cruzeiro, o jogo curto se perdeu, aquelas triangulações, por exemplo, que ocorriam tanto pelos lados do campo, pararam de acontecer. E à medida que o Cruzeiro também foi acumulando resultados negativos, acho que o aspecto emocional também foi influenciando, né? Foi cada um tentando decidir de uma forma diferente, e com isso o time foi perdendo uma coerência no jogo coletivo. Contra o Vitória, o Cruzeiro consegue chegar ao empate por meio de muitos cruzamentos, muito por conta de um cenário, sim, de ter o Dineno por ali, que é muito bom nesse tipo de jogo, mas também porque tinha um jogador a mais em campo. Então, naturalmente, o Cruzeiro acabava tendo maior imposição nesse sentido, mas não deixou de ser um Cruzeiro previsível, era a única ideia que tinha, tanto que o Fernando Seabra naquele jogo acabou optando em um dado momento por ter Dineno e o Caio Jorge, e o Cruzeiro chega ao empate. Contra o Internacional no Mineirão foi uma lástima, né? Porque foram 45 cruzamentos, se eu não me engano, o Cruzeiro acertou só 10 cruzamentos. Então, foram cruzamentos que consagraram ali. Quando o Roger foi expulso, acabou que o Roger decidiu colocar o Vitão, consagraram o Vitão em mercado. Então, além dessa falta de ter um jogador com maior qualidade no jogo aéreo, falta o Cruzeiro caprichar também mais por meio de cruzamentos. Não é que vai deixar de cruzar, é óbvio que durante os jogos o Cruzeiro vai ter sim que optar por cruzamentos, mas precisa ter maior capricho nesse sentido. Então, é algo a ser trabalhado aí durante esse período da data FIFA, e pelo menos até o fim do ano o Cruzeiro buscar mais mecanismos com o que tem, mesmo tendo uma estatura baixa em seu elenco, precisa ser mais efetivo nesse tipo de jogo. E aí vou ao encontro do que o Luca falou, já pensando em 2025. Quando o Cruzeiro for contratar, tem que pensar, claro, em principalmente qualificar o seu elenco, mas também em aumentar, em elevar essa estatura. A média não pode ficar tão baixa. A gente sabe que cada vez mais cruzamentos, bola parada, acabam decidindo jogos no futebol mundial. Então é algo que o Cruzeiro tem que se atentar também para buscar jogadores no mercado. Ô, Luca, isso aí, ó, posicionamento médio. Posição média, atacando e defendendo dos atletas que mais atuaram no ano. O que isso aí significa? Bom, então vamos lá, que esse aqui é um pouquinho mais complicado. A gente pegou os principais atletas que atuaram no ano todo, contando todo o Brasileirão, e colocou a posição média deles tanto na parte defensiva quanto na parte ofensiva. Tiveram alguns jogadores que estavam dentro desse top 11, como por exemplo o Kaique estava, só que a gente não consegue colocar o Marlon e o Kaique porque não vai refletir a escalação que é feita. Então, em algumas situações como essa, a gente pega os outros jogadores da posição. Como o Cruzeiro teve uma rotatividade muito grande no ataque, o Veron, por exemplo, não foi um dos 11 jogadores que mais atuaram, mas está no mapa que a gente fez por fazer parte da escalação, né? Pelo atacante fazer parte da escalação. O que a gente pode observar de principal aqui é o posicionamento do William como lateral direito muito ofensivo, principalmente quando a gente olha o mapa do lado direito, o mapa ofensivo. A gente vê como o Marlon fica muito mais
o Marlon fica mais próximo dos zagueiros. Para o Zé Ivaldo também fazer a cobertura do lado direito, para não ficar um espaço muito grande para o contra-ataque. E o William conseguir avançar e, com toda a qualidade que ele tem no ataque, conseguir ser um diferencial nesse time do Cruzeiro. Tanto que a convocação para a seleção, na minha opinião, foi mais que justa. Acho que ele está fazendo um ótimo campeonato. E o ponto principal desse campeonato dele é o ataque e é conseguir apoiar desse lado direito, até porque o Cruzeiro também não tem um ponta direito com grande qualidade. O Verón até jogou a maioria dos jogos pelo lado direito, mas não conseguiu se firmar como ponta, se firmou mais como um atacante e também teve as lesões. Acho que a utilização do William bem mais avançado se justifica com o que ele apresentou dentro desse campeonato todo. Um outro ponto importante de se observar é o posicionamento do Lucas Romero jogando ao lado do Lucas Silva. A gente vê que ofensivamente o Lucas Romero fica próximo aos zagueiros, é o primeiro jogador a fazer essa saída de jogo, mas defensivamente ele participa mais à frente do que o Lucas Silva. Por quê? O Lucas Romero é um jogador que faz muitas perseguições, faz muito bem isso, consegue pressionar muito bem os atacantes. Então, se a gente for olhar entre os jogadores que realizam desarmes no último terço, né, no terço de ataque, próximo ao gol adversário, ele é o jogador no campeonato que mais fez desarmes nessa parte do campo. Então, ele é muito importante para o Cruzeiro nessa pressão no ataque, naquela marcação em cima, naquela marcação-pressão, que o Cruzeiro fez muito bem no primeiro turno, naquela parte final de primeiro turno, conseguiu fazer boas pressões, e isso passa muito pelo Lucas Romero. E falando agora da parte ofensiva, ele, como um jogador que participa à frente dos zagueiros, com a chegada do Wallace, temos uma quebra disso, porque o Wallace é um jogador que joga ali também. E, quando chegou, ocupou esse posicionamento. Então, o Lucas Romero teve que ser deslocado mais para o lado direito, onde o Lucas Silva jogava. Então, acho que a gente pode ver essa oscilação do Cruzeiro a partir de agosto. Obviamente, as contratações foram um ponto positivo e isso é inegável. Mas é importante entender que essas contratações precisam fazer mudanças na forma com que o Cruzeiro joga pelas características dos jogadores. Então, essa dificuldade entre o Wallace e o Lucas Romero de fazer a mesma posição quando o time vai atacar, precisa ter uma adaptação do modo de jogo e uma adaptação dos jogadores também. O Lucas Romero precisa se adaptar a jogar nessa nova posição. E isso acaba também gerando oscilações no time. Agora, um último ponto para observar é o Arthur Gomes, que saiu, uma ótima venda, não tem como criticar a diretoria por essa venda, mas era o jogador que dava mais profundidade nesse ataque. A gente pode lembrar muito bem dos lançamentos do Matheus Pereira, lançamentos do Zé Ivaldo, para achar o Arthur Gomes espetado na ponta esquerda. E esse é um ponto que o Cruzeiro vai precisar encontrar uma nova opção para essa profundidade. Porque o Gabriel Verón está machucado, mas joga pelo lado direito. Caio Jorge é um jogador que, contra o Atlético Goianiense, se movimentou bastante. Foi uma virtude dele contra o Atlético Goianiense de se movimentar, mas ainda assim não tem as mesmas características do Arthur Gomes de conseguir buscar essa profundidade. Então vai ser mais uma adaptação que o Seabra vai precisar fazer no time para ter esse repertório de bolas na profundidade. E aí, você separou aqui Matheus Pereira e o William, antes da conclusão, sobre marcas positivas e pontos de atenção do Seabra. Tá aí, Matheus Pereira versus meias do Brasileirão 2024. Esse é um comparativo que a gente faz lá na página, antes no falecido Twitter, agora no Blue Sky. Aqui a gente pegou algumas métricas do Matheus Pereira, comparou com todos os meias do Brasileirão e fez esse radar. Quanto maior a barra azul, melhor ele foi comparado a esses meias. Então, a gente pode ver que o Matheus Pereira está acima da média em praticamente todas. A gente pega os chutes
tanto a quantidade de chutes quanto a qualidade desses chutes como um ponto de atenção. Acho que todos aqui repararam algumas oportunidades que o Matheus Pereira já perdeu com essa questão da finalização, mas fora isso, é um jogador completo. É um jogador que, com as ações para frente, as ações progressivas, é fora de série, passes-chave para os jogadores fora de série, muitas assistências, muitos gols. É um dos principais meias do Brasileirão, é o principal jogador do Cruzeiro nessa temporada, apesar do William também, que a gente separou, fazer uma grande temporada. Para mim, o Matheus Pereira é um jogador que impacta mais, e obviamente os adversários também ficam atentos quanto a isso. Se a gente for observar, acho que o jogo contra o Boca ficou nítido, o tanto que os jogadores tentam desestabilizar o Matheus Pereira, tentam fazer ele ficar fora do jogo, tanto fisicamente quanto mentalmente. Se a gente for olhar nas estatísticas do Brasileirão, ele é o segundo jogador que mais sofre faltas. Então, os adversários se adaptam para marcar o Matheus Pereira de forma mais forte, de forma mais física, para tirar ele do jogo. E, obviamente, precisamos achar outras formas de encontrar o Matheus Pereira para ele conseguir ser o diferencial que ele é. E aí temos o radar do William. O radar do William a gente vê principalmente na parte defensiva, começando por assim dizer, é um jogador que busca muitos duelos. Então, ele é um jogador que, com um alto nível de duelos defensivos e um alto nível de desarmes. Então, ele é um jogador que, por exemplo, se a gente for comparar com o lateral esquerdo, o Marlon fecha muito mais os espaços, ele tenta fazer uma marcação em busca de fechar os espaços, e o William não. O William é um jogador que tenta o embate 1 contra 1, é um jogador que tenta na maioria das vezes, esse embate contra o ponta, e tem conseguido resultado. É um dos jogadores que mais tem desarme no Brasileirão. É um dos jogadores também que mais desarmaram no campo de ataque. Isso é um ponto positivo para essa marcação, pressão do Cruzeiro. Ele é um cara que é muito participativo nessa marcação em cima. E ofensivamente, a gente vê que ele é um jogador também muito completo. Tem passes chaves próximo aos 80% dos laterais do Brasileirão. É um jogador que participa muito mais para o centro do campo, então ele tem uma característica muito diferente dos laterais que tem no Brasil. Os laterais, normalmente, eles vão muito para a profundidade, para fazer cruzamentos. Ele não, é um jogador que vai mais para o meio, que chega dentro da área, que finaliza, que consegue participar muito também próximo aos meios de campo. Muito por isso também foi chamado para a seleção brasileira. Era uma característica rara de se achar no futebol brasileiro. E é um jogador que é um pilar do time do Cruzeiro esse ano também, principalmente na parte ofensiva, né? E aí, vamos lá. O Caio e o Pedro falam na sequência. Marcas positivas de Fernando Seabra. 1. Com somente 25 jogos, já superou a marca de gols feitos em 2019 e igualou 2018. Está apenas um gol atrás da marca de 2023. Segundo, formação de uma equipe jovem, sendo a equipe com a 6ª menor média de idade do Brasileirão. Terceiro, melhor saldo de gols e 2ª melhor campanha como mandante. Quarto, já atingiu a média de vitórias do Cruzeiro, considerando as séries A disputadas desde 2015. E 5, já conquistou 1 ponto a mais que a média conquistada como mandante desde 2015. E aí, Luca? Bom, a gente pode ver que essas marcas positivas estão muito atreladas ao Mineirão, à torcida, a conseguir criar novamente essa conexão forte entre o Cruzeiro e o Mineirão. A gente pode ver que, comparando os campeonatos brasileiros desde 2015, né, depois do bicampeonato, o Cruzeiro na 25ª rodada já atingiu a média de vitórias e já conquistou 1 ponto a mais, considerando os jogos em casa, comparado à média dos campeonatos que jogou desde 2015. Ou seja, é um time que conseguiu performar em casa muito melhor do que performou nos últimos campeonatos, principalmente se a gente for comparar 2023, que esteve entre os 5 piores mandantes do campeonato. Então, foi uma mudança muito grande e que tem méritos do Seabra
nessa mudança. A gente pode ver também, apesar das críticas sobre a utilização da base, a média de idade do Cruzeiro é uma média baixa. Então, se a gente for comparar, apesar de não ter tantos jogadores com 20, 21 anos, como a gente pode ver no Bragantino, principalmente, que é o time referência quando se fala sobre utilizar jogadores jovens, não vai ter essa mesma comparação, mas é um time que utiliza muitos jogadores com 24, 25, 26 anos, que ainda são jogadores jovens, são jogadores que estão atingindo o seu pico de performance físico e que ajudam muito o Cruzeiro nessa temporada. E, observando a marca dos gols feitos, conseguiu superar a marca dos gols feitos em 2019, igualou 2018 e está um gol atrás da marca de 2023. Então, se a gente pega os últimos campeonatos de Série A que o Cruzeiro jogou, teve dificuldades ofensivas e está mostrando que esse ano conseguiu dar um salto à frente desses últimos anos. E aí, Caio e Pedro? Pode falar, Pedro. Então, são números assim bem bacanas de ver. O Luca até pontuou, tem muito essa questão do Cruzeiro tá atuando muito bem dentro do Mineirão, né? Mas me chama muita atenção essa questão da média de idade, né? A gente fala de um cenário de futebol brasileiro com um calendário que chega, por exemplo, no mês de agosto, você joga terça, você joga quarta, aí você já tem que jogar no domingo, e aí você tem viagem, você tem torneio internacional. Então, o Cruzeiro tem um time com jogadores que estão ali atingindo, ou estão para atingir, né? Já atingiram ou estão para atingir ali seu auge físico, é muito importante, porque a gente sabe que o futebol ele chegou num nível hoje que só a técnica não vai te ajudar, não vai te levar aos grandes lugares. Você precisa de ter também essa questão da parte física bem apurada. O número de vitórias, também a média de vitórias, considerando ali o ano pós-bicampeonato, é bem bacana de ver. E aí eu entro naquela tecla que eu já falei por várias vezes, e quem me acompanha nas redes sociais também sabe. O Seabra tem pontos a serem pontuados no trabalho dele, depois a gente vai até trazer aqui, mas também eu não consigo acreditar naquela ideia de que o Seabra só ganha por causa do Matheus Pereira e do William. Não, o bom treinador ele consegue estruturar sua equipe em cima das suas referências técnicas. As referências técnicas do Cruzeiro são Matheus Pereira e William, então é natural dentro do futebol que o Seabra vá montar um padrão coletivo que funcione em volta desses jogadores. Aí, é claro, a gente pode discutir quando eles não tiverem nos seus melhores dias, o que é natural, porque o jogador de futebol ele também é um ser humano, o Cruzeiro ter dinâmicas para poder fugir disso. Até acho que agora com a chegada do Matheus Henrique, você tem também essa terceira opção de um jogador que pode ali ser sua referência técnica. Mas o Cruzeiro tinha padrão de jogo, a gente via o Cruzeiro com um jogo muito aproximado, o Cruzeiro tinha essas questões das triangulações. Eu lembro até um vídeo que eu fiz pós-derrota para o São Paulo, para poder, se eu não me engano, tá no meu Instagram, mas eu sei que no falecido Twitter tinha, que o Cruzeiro, mesmo perdendo para o São Paulo, criou bastante, principalmente em jogadas de triangulação, e era bacana de ver que, assim, até antes da expulsão do Marlon, o Cruzeiro conseguia variar, montava aquele triângulo, e ora o Marlon era a base desse triângulo, ora o Gabriel Veron, o próprio Álvaro Barreal. Não à toa o São Paulo faz uma mudança, ele tira o lateral que estava por aquele lado, porque ele tinha muita dificuldade de marcar esse tipo de jogada do Cruzeiro, e o Cruzeiro acabou pecando muito na finalização. E a gente pode até também observar dentro disso uma evolução, porque em outros jogos que o Cruzeiro venceu, o Cruzeiro não criou tanto, mas foi efetivo. Então, é um trabalho que ele merece ter essa atenção no sentido de que pode melhorar? Pode melhorar. Mas o treinador, a gente tem de onde ter uma expectativa. Não vejo como necessário ele quebrar o trabalho por agora e tentar trazer um outro treinador. Então, os números aí, as marcas positivas levantadas pelo pessoal da Cruzeiro Status e que o Luca apresentou muito bem para a gente aqui, mostram que, assim, não é também o acaso. O Cruzeiro ganha por sorte, o Cruzeiro teve um padrão ao longo das suas vitórias. Então, o trabalho ele merece ser criticado em alguns pontos, mas ele também merece ser elogiado e dá para acreditar em uma recuperação desse trabalho depois desse mês de agosto que não foi tão bom.
É interessante a gente ver que o Cruzeiro, em 2024, tem uma média de vitórias maior do que em relação às últimas 6 edições que disputou de Série A, né? Isso é muito significativo. Mostra também como que o Cruzeiro ficou devendo em outras edições, né? Em 2015 acabou brigando para não cair, depois tem uma recuperação espetacular, em 2016 idem, 2017, 2018 a gente sabe que tinha aquela questão de uma priorização, talvez até demasiada em relação à Copa do Brasil. 2019, infelizmente, vem o descenso. Aí no ano passado a gente acaba tendo um pouco mais de dificuldade, muito pela montagem do elenco, e nesse ano o Cruzeiro já retoma alguma força, mas antes mesmo dos reforços, né? O que traz ainda mais mérito para esse trabalho do Fernando Seabra. E quando a gente fala de marcas de gols feitos em 2019, que o Cruzeiro já superou, também igualando 2018, é interessante a gente ver que o Cruzeiro conseguiu isso com o Fernando Seabra sem ter uma referência ofensiva. Claro que o Dinheiro é, mas ele ficou pouco à disposição. Então, mesmo sem esse jogador, o Cruzeiro por várias vezes teve ao longo do Brasileirão Verón e Arthur Gomes formando uma dupla de ataque, jogadores que estão mais acostumados a jogarem como atacantes, abertos pelos lados, que não tem aquele cacuete de tanta presença de área. Até que o Verón ganhou isso, pelo menos na reta final de quando esteve à disposição, mas não é um jogador que se sente mais à vontade atuando por ali. Então isso ilustra que é uma equipe que, pela maior parte do Campeonato Brasileiro, teve repertório ofensivo. Mesmo na carência de uma referência ofensiva, o Cruzeiro teve repertório. Isso é sinal do quê? De trabalho bem feito, de dia a dia, de estudo. Eu tive a oportunidade de estar presente em um treino aberto do Cruzeiro e vi como que o Fernando Seabra trabalha bem nesse sentido, né? Tem uma dinâmica muito boa e certamente diferente de muitos treinadores no futebol brasileiro. Essa força do Cruzeiro também em casa é muito importante, principalmente quando se trata de um campeonato de pontos corridos, né? É clichê, mas é um fato. É necessário fazer a sua parte em casa para conquistar o seu objetivo. E hoje o Cruzeiro tem o objetivo de retornar à Copa Libertadores América. No ano passado, a gente tinha muita sensação de que o grupo de jogadores, quando via a torcida na arquibancada, porque a torcida também encheu bastante os jogos do ano passado, parecia que tinha medo, tinha receio, isso travava os jogadores. Hoje a gente já vê uma outra mentalidade, que obviamente também é algo trabalhado pelo Fernando Seabra por toda a sua comissão técnica. É um Cruzeiro que, quando vê o torcedor enchendo o Mineirão, se sente mais motivado, consegue se impor. E aí, só para fechar, entrando no ponto da imposição, quando a gente fala de uma equipe jovem, é claro que no futebol atual isso acaba tendo um maior reflexo, né? O Cruzeiro, na maior parte dos jogos, tem ali uma média de time que entra em campo na casa de 28 anos de idade, é uma média realmente bem baixa em relação à maior parte dos times da Série A, mas que faz a diferença para um jogo de imposição, para um jogo de intensidade, para um jogo propositivo, que é o que o Fernando Seabra tanto gosta, né? Fora de casa a gente acaba questionando, porque dentro de casa a gente vê um Cruzeiro que tem condições de encurralar o adversário, de ter a bola, de ter mecanismos. Aí tem a questão do Willian, que o Luca bem trouxe por aqui, que ataca muito bem por dentro, ataca bem por fora, ajuda demais a construção, é o vice-artilheiro desse time na temporada. O Cruzeiro tem o melhor meia do país, que é o Matheus Pereira. O Lucas Romero, contra o Atlético Goianiense, ajudou bastante no momento ofensivo, né? Eu acho que já foi um sinal de um melhor encaixe dessa dupla de volantes, que eu acho que o Fernando Seabra tem que seguir apostando, e o Wallace e o Romero são jogadores de extrema qualidade que só atuaram 3 vezes como titulares. Então o Cruzeiro que ainda tem margem para melhora, e se a gente for pegar no frigir dos ovos, tem muito mais pontos positivos do que negativos. Agora, os pontos de atenção, que são pontos importantes, hein? E que o pessoal do Cruzeiro Stats levantou, ó. Primeiro, pior campanha como visitante, considerando as equipes do G7. Segundo, o Cruzeiro tem a 6ª pior campanha, considerando os últimos 6 jogos, retorno. Terceiro, com 6 partidas restantes, tem 8 pontos a menos que a média obtida como visitante desde 2015. Quarto, única equipe do Campeonato Brasileiro com nenhum gol feito a partir de bola parada, exceto pênalti. E o quinto, Cruzeiro é a 5ª equipe que mais concede oportunidades de finalização a partir de bola parada no Brasileirão. E aí, Luca? Bom,
falamos muito bem da campanha em casa e a campanha fora de casa é a que deixa a desejar. Se a gente for olhar as equipes do G7, apesar de não ser o time que vai disputar contra Botafogo, contra Flamengo, contra Palmeiras, pelo nível de investimento que esses times já têm, é o time que tem a pior campanha como visitante, considerando essa parte que estaria dentro da Libertadores do ano que vem, né? Então, se a gente fala muito que a campanha dentro de casa ela está sendo muito preponderante para o time estar onde está disputando essa vaga, a campanha fora de casa pode ser o ponto a gerar essa diferença entre uma posição ou outra, entre estar dentro da classificação ou não. Então, como a gente falou aí também, faltam 6 partidas fora de casa. Essas partidas vão ser contra times que normalmente estão na parte de baixo da tabela. O time, comparando a média dos brasileiros desde 2015, como visitante, ainda está 8 pontos a menos. Então, dessas 6 partidas, a gente pode considerar 3 vitórias, né? 2 vitórias e 2 empates. São resultados que fariam o Cruzeiro subir bastante esse nível fora de casa e que seriam muito importantes para conseguir se estabilizar como um time a chegar na Libertadores. E além dessa parte toda fora de casa, a outra parte que a gente discutiu foram das bolas paradas. É um time que não criou nenhum gol no campeonato de bola parada, considerando faltas e escanteios principalmente. A bola aérea é uma dificuldade muito grande, a gente já destrinchou muito bem por aqui. E tanto ofensivamente quanto defensivamente. É a quinta equipe que mais concede oportunidades de chute a gol, de finalização a partir de bola parada no Brasileirão. Então, a gente pode observar as últimas janelas do Botafogo, que eu acho que hoje, atualmente, é uma referência para os times do Brasil quando se trata de janela de transferência, quando se trata de contratações, apesar do altíssimo nível de financeiro que o time tem atualmente, é um time que consegue estudar muito bem qual é o perfil de jogador que eles querem. Então a gente pode observar, por exemplo, o Igor Jesus, que está tendo um destaque recentemente. É um jogador que não foi contratado tão caro comparado aos outros atacantes que são contratados no Brasileirão, mas a gente vê que é um jogador que tem mobilidade e que é muito físico. Então, o meio de campo do Botafogo a gente pode observar também que tem jogadores com uma estatura bem maior que a estatura do Cruzeiro. É um time que foi todo montado nessas últimas janelas para ser um time que fisicamente se impõe, que é o que acontece também na Europa, nas principais ligas. São times que se impõem muito fisicamente, que ganham muitas disputas pelo alto e que decidem muito o jogo na bola parada, nos escanteios, nas cobranças de falta. E o Cruzeiro tem bons cobradores de falta. O Matheus Pereira é um bom cobrador de falta. O Matheus Pereira consegue fazer uma cobrança muito boa, seja com o pé aberto, seja com o pé fechado. O Barreal, para mim, é um dos principais jogadores do campeonato que conseguem fazer essa bola parada, especialmente falando de cruzamentos agora. É um jogador que tem um cruzamento espetacular. Na minha visão, conseguiria ser um dos principais jogadores nessa categoria. Então a gente tem o Scarpa no Atlético Mineiro, que consegue fazer muito bem. O Barreal faz tão bem quanto. E se o Cruzeiro tivesse um time mais alto, um time mais preparado, mas também com certas jogadas ensaiadas, com já uma rotina de bola parada, certamente conseguiria ter muito mais perigo do que tem hoje. E aí, Caio e Pedro? Samuca, eu estava dando até uma olhada nos jogos que o Cruzeiro vai ter fora de casa no Campeonato Brasileiro. O Cruzeiro vai ter Cuiabá, Fluminense, Atlético Paranaense, Corinthians, Red Bull Bragantino e Juventude. Hoje, todos esses times estão na segunda parte da tabela. E a gente está falando de 4 desses 6 times que estão brigando para não cair. No caso, Juventude, Fluminense, Corinthians e Cuiabá. 2 deles na zona de rebaixamento, Corinthians e Cuiabá. Então, se tem um momento para o Cruzeiro virar a chave fora de casa, é agora. Já começando pelo Cuiabá, que vem logo após a partida contra o Libertad pela Copa Sul-Americana. O Cruzeiro precisa, a qualquer custo, conseguir pontos e, em sua maioria, vencer esses jogos fora de casa. A briga pelo G6 está ficando cada vez mais competitiva.
A gente viu nos últimos jogos como que São Paulo e Bahia conseguiram crescer de rendimento. Tudo bem que nas últimas rodadas acabaram tropeçando, mas eles acabaram pontuando mais no Campeonato Brasileiro. Tanto é que, de alguma forma, aproveitaram essa oscilação do Cruzeiro, deixando a disputa um pouco mais competitiva. Então, o Cruzeiro precisa, fora de casa, se garantir. A gente sabe que no primeiro turno, realmente, o Cruzeiro teve muitos embates delicados fora de casa, em sua maioria com times da primeira parte da tabela, o que, claro, acaba complicando um pouco, principalmente naquele cenário onde o Cruzeiro não tinha os reforços à disposição que qualificaram esse elenco, mas aqui para frente no Brasileirão não há margem para ficar tropeçando tanto. É uma fase aguda que o Cruzeiro precisa sim manter a atuada como mandante, mas como visitante precisa dar uma melhor resposta, senão vai ter dificuldades para garantir um retorno à Libertadores. E quanto à bola parada, é um ponto de atenção muito delicado. O Cruzeiro precisa realmente treinar exaustivamente esse ponto. O Luca pontuou muito bem, o Cruzeiro tem bons jogadores nesse sentido, jogadores que podem agregar, principalmente em cobranças de bola parada, não é questão de falta de qualidade. E aí essa questão da estatura não pode ser não pode dar respaldo para números tão alarmantes do Cruzeiro nesse sentido. É trabalhar e buscar mecanismos, quem sabe até conversas nesse sentido, para que o Cruzeiro venha a conseguir ter sucesso nesse sentido, né? Recentemente a gente viu, principalmente um cenário de Copas, inúmeros jogos sendo decididos por meio de bola parada, né? Me lembro aí de Fluminense e Grêmio, com o Fluminense no Maracanã fazendo 2 gols de bola parada, um deles de escanteio, com o Thiago Silva fazendo gol. A gente pode pegar o caso do próprio rival também, né, que se classifica diante do São Lourenço, um jogo super delicado, com um gol do Rodrigo Batalha depois de escanteio cobrado. Abriu vantagem contra o São Paulo também, com um gol de bola parada. Então, a gente vê outros clubes aqui por perto conseguindo isso. Por que não o Cruzeiro? Se tem qualidade, se tem estrutura, se tem uma comissão técnica capaz de trabalhar nesse sentido, então a cobrança precisa existir para que o Cruzeiro não é que venha a ser perfeito, mas que venha aperfeiçoar mais esse trabalho para não deixar o seu grande objetivo escapar. Aí quando a gente traz os pontos agora de atenção, né, vai também de encontro ao que em alguns outros momentos aqui na Samuca TV a gente já falou. Não é um trabalho perfeito do Fernando Seabra. Em alguns momentos, quando a gente critica, não é porque a gente quer fritar o treinador, é porque a gente sabe que o time tem pontos a melhorar. Dificilmente você vai achar um time aí no futebol mundial, eu diria que ele é 100% perfeito. Se ele for, ele é assim, ele ganha tudo. E aí talvez o principal ponto seja a questão da bola parada, e o Caio e o Luca discorreram muito bem. Temos bons batedores, talvez a gente não tenha boas dinâmicas. A gente sabe que quando você não tem ali jogadores muito altos, acaba que você precisa de tentar criar mecanismos. A gente citou ontem, por exemplo, a questão de ter um treinador específico para a bola parada, é uma tendência no futebol mundial. A gente viu, por exemplo, alguns times como o Arsenal, que é a melhor bola parada ofensiva hoje, talvez, do futebol mundial, por causa desse treinador. Em algum momento durante o trabalho do Thomas Tuchel no Chelsea, o Chelsea tinha uma excelente bola parada defensiva porque ele tinha um preparador para poder fazer especificamente isso. Se a gente quiser até recorrer a um exemplo, por uma parte do ciclo do Tite na seleção brasileira, a seleção brasileira tinha uma bola parada defensiva muito boa, porque o filho do Tite ficava responsável por treinar e por estudar exaustivamente os comportamentos da seleção brasileira no que diz respeito à bola parada defensiva. Então, o Cruzeiro tem como achar soluções para além da questão da estatura, claro. Aí a gente vai entrar também na parte de montagem do elenco, e o Luca pontuou sobre o Botafogo. Tem uma entrevista muito bacana do Rogério Ceni algumas rodadas atrás, que ele fala sobre os torcedores em algum momento cobrarem maior celeridade ali do Bahia com a bola nos jogos em casa. E aí ele vai e faz a reflexão, olha, os nossos 4 principais jogadores, os pilares desse elenco, são atletas que gostam de um jogo mais pausado, mais de toque de bola, e se a gente for para um jogo de aceleração, eu vou ter os meus melhores jogadores por um curto período de tempo, porque eles não, fisicamente e tecnicamente, eles não estão preparados para isso. E ele até cita o Botafogo, ele fala, olha, se você for para um jogo de trocação contra o Botafogo, você vai perder.
E se a gente observa o Cruzeiro e Botafogo, aquele primeiro gol do Cruzeiro, o Cruzeiro atrai o Botafogo com muita paciência, porque é do estilo do Botafogo ter aquele ímpeto ofensivo. A gente vê 6 jogadores do Botafogo pressionando o Cruzeiro lá, e quando você quebra essa pressão, você tem maior facilidade para trabalhar. Então o Cruzeiro também tem que pensar nessa questão das características para a gente poder conseguir corrigir esse ponto da bola parada. Não foi a melhor forma, mas, por exemplo, contra o Atlético Goianiense, um problema que o Cruzeiro vinha tendo, que era vencer disputas de segunda bola, o Cruzeiro conseguiu solucionar em partes com o Caio Jorge. Até que o Matheus Baú, que participa com a gente aqui do canal, fez um vídeo bem bacana sobre o Caio Jorge, quem puder assistir lá no canal dele. E ele fala disso. O Caio, além do gol e da assistência, foi um jogador que ajudou muito nesse tipo de situação, porque o Cássio não é o goleiro que que gosta muito desse jogo com os pés, esse jogo curto. Então, em alguns momentos, essa bola vai ser quebrada e você precisa ter quem ganhar ali. Então, aproveitar isso também. A gente tem o gol do Álvaro Barreal que concorreu ao Puskás, ele finalizando de fora da área, então, numa cobrança de escanteio do Cincinnati. Então, pensar mecanismos, já que eu não tenho jogadores tão altos para vencer essa bola de cabeça, tentar uma cobrança para fora da área para alguém chegar finalizando, tentar uma cobrança curta para tentar pegar a defesa do adversário saindo, e os nossos atacantes ou meias atacando ali o espaço na profundidade. Então, é a cobrança maior, eu acho que hoje no trabalho do Seabra, é conseguir desenvolver um repertório para poder mitigar esse problema que o Cruzeiro tem de não ter jogadores tão altos, mas aí poder gerar perigo através da bola parada, porque é fato que é muito assustador ver que o Cruzeiro ainda não tem nenhum gol tirando pênaltis em cobranças de bola parada.